forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte. É tão forte esse amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável, vida e cruz é feito esse amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte. É tão forte esse amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte. É tão forte esse amor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um ano do programa Direção Espiritual. Recordando, e para mim isso é fundamental, que toda experiência de fé deve ser sempre inaugurada pela certeza do amor de Deus por nós. É assim que nós nos tornamos religiosos um dia. Não é quando começamos a frequentar a igreja, não. É quando nós começamos a frequentar esta convicção, a certeza de que Deus nos ama. E aliás, nós podemos passar uma vida inteira frequentando a igreja sem frequentar essa convicção. E na verdade o que nos transforma, o que nos modifica, são as convicções que nós frequentamos. Não basta eu colocar o meu corpo num rito religioso se eu não coloco as minhas convicções na dinâmica desta vida religiosa. E eu particularmente penso que é o primeiro gesto evangelizador que nós podemos fazer na vida dos nossos filhos. Educá-los para acreditar num Deus amor. E é tanto desafio que se coloca diante de nós para que isso aconteça. Primeiro porque nós precisamos abrir mão do amor, muitas vezes machucado pelo pecado, que nós queremos oferecer ao outro. Ah, padre, mas o amor de Deus não tem nada a ver com o meu amor. Tem sim. Porque é a partir do meu amor que meu filho faz a experiência de conhecer o amor de Deus. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não estrague a experiência de Deus com o outro. Ou do outro com Deus. Muitas vezes nós vamos apresentar Deus ao outro e nós apresentamos a partir do Deus machucado que nós temos dentro de nós. Isso é, da imagem distorcida que nós temos dele. A gente precisa cavar no mais profundo de nós para a gente ter acesso a esse Deus que está livre de todos os excessos que nós colocamos sobre ele. Ou até mesmo dos fardos. Acreditar que Deus nos ama requer uma faxina espiritual diária. Quando eu falo faxina espiritual, minha gente, eu estou falando de faxina psíquica, emocional,
Não podemos falar de vida religiosa, vida espiritual, sem falar de vida psíquica, emocional. Se eu quero ser um homem de Deus, e que isso não soe como hipocrisia, eu preciso recrutar todos os meus recursos humanos, tudo aquilo que me faz ser quem eu sou. É sendo homem que eu posso ser divino. É você sendo mulher que você pode ser divina. Só que essa experiência, ela só é possível quando nós começamos a alimentar esta convicção de que Deus nos ama. E que é a partir desse amor que eu vou ter condições de conviver com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com os meus deslizes. Tudo depende do Deus que me apresentam. E é por isso que nós vamos estar muito convertidos, verdadeiramente convertidos, para começarmos uma família. Porque senão eu causo um estrago terrível na vida do meu filho. Se eu ainda não conheço esse Deus amor, é bem provável que meu filho também seja vítima das compreensões equivocadas que eu tive de Deus. Quantas vezes eu vejo pais estragando a vida espiritual de seus filhos assim, ensinando-os um Deus absolutamente mesquinho, pior do que nós às vezes. Às vezes eu vejo algumas formulações do sagrado, alguns discursos religiosos sendo ensinados, em que aquele Deus que está sendo pregado lá naquele discurso é muito pior do que nós. Um Deus que se vinga, um Deus que deixa de fazer o bem porque não lhe foi oferecido nada, sabe? Essa lógica, ela coloca Deus como um mercador, como um comerciante absolutamente mesquinho, que tem na sua cadernetinha todas as dívidas que nós temos com Ele. Não é definitivamente o Deus que Jesus nos apresentou. Mas por que nós continuamos ensinando esse Deus marcado por aquilo que é mesquinho aos nossos filhos? Um Deus que gosta de quantidade? Um Deus que quer saber quantas vezes fomos, deixamos de fazer, quantas vezes rezamos, quantas vezes deixamos de rezar? Ah, padre, mas então o senhor está relativizando o quanto nós fazemos? Não. Eu apenas estou lhe chamando a atenção para dar um passo anterior a esse julgamento que muitas vezes nós fazemos. Vamos pensar a quantia das coisas numa associação àquilo que a quantia pode fazer em nós. Aí é justo, aí é honesto. O número de vezes que vou à igreja, se esse número de vezes passa pela minha compreensão, pela minha consciência de que ali eu possa fazer a experiência de um Deus verdadeiro, aí sim esse número de vezes conta. Agora, se não há essa consciência, se é apenas uma repetição vazia, Deus não tem nem condições de acontecer em mim, porque é aqui na minha cabeça. Muitas vezes nós temos a experiência, né? Eu preciso ter um coração convertido. Tá bom, o coração tem todo um significado dentro da nossa cultura, de ser ele o centro das emoções, mas a ciência já nos ensinou que não. Nós estamos falando de um lado do cérebro, onde estão todas as conexões das nossas emoções são processadas. Mas é na cabeça que nós somos gente, que nós modificamos, que nós pensamos os valores que nos movem, que nós tomamos decisões, que nós optamos por mudar, por abandonar papéis que nos dificultam ser quem somos, por abandonar atitudes que muitas vezes são injustas, que prejudicam pessoas. É disso que nós estamos falando. De um entrar na igreja que permite Deus entrar em nós. Eu até acho interessante porque quando eu mergulho no mistério de Jesus e tudo aquilo que Ele me propõe, de todas as libertações que Ele me faz, uma delas é a própria relação minha com o templo. Eu não vou. Eu tenho a compreensão, e isso é Jesus que já me disse a partir da Samaritana, que Deus está no coração de cada um de nós, é em espírito e verdade que nós o encontramos. Mas então para que eu saio da minha casa para ir à igreja se eu posso encontrar esse Deus que está em mim? É simples. Eu saio da minha casa para viver um ritual que me facilita entrar dentro de mim e encontrar o Deus que está aqui.
Mas então, se eu posso criar dentro da minha casa a ambiência favorável para estar em contato com esse Deus, o mesmo que acontece lá dentro da igreja pode acontecer comigo dentro de casa, com exceção da Eucaristia e os sacramentos. Aí isso sim, eu preciso estar lá, porque eu preciso dos ministros, eu preciso da comunidade, e isso é absolutamente necessário para a minha fé como cristão. Eu estou falando como cristão católico. Mas eu, para encontrar Deus, eu preciso criar a ambiência necessária. O silêncio, para quem precisa do silêncio. A concentração, que é absolutamente necessária para a gente voltar os olhos para dentro de nós mesmos. Às vezes uma música, às vezes um texto. O fato é que nós precisamos entrar em contato com este Deus que está em nós. Olha que interessante. Eu dou passos na direção de um lugar para, na verdade, dar passos na direção de mim. Preciso estar em mim. Preciso mergulhar em mim. E mergulhando em mim, eu encontro esse Deus, que geralmente não aceita máscaras. O outro pode até me dar um Deus com máscaras. As máscaras que ele coloca nele. De seus interesses. Quantas vezes nós temos Deus sendo anunciado pelo dinheiro? Quantos líderes religiosos utilizando da religião para poder única e exclusivamente arrancar dinheiro do povo? Não estou falando disso. Essa máscara nós não queremos. Nós acreditamos no discurso religioso que nos liberta de tudo isso e que nos dá acesso a Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus quebrou todas as regras do templo. Vamos olhar para o Evangelho. Aquele povo que tinha que comprar o melhor cordeiro, sem defeito, custava caríssimo. Os animais defeituosos eram mais baratos. Mas os sacerdotes naquela época diziam que o animal com defeito não tinha o mesmo efeito diante de Deus. Tinha que sacrificar para expiar os pecados o animal que fosse perfeito. Gente, olha o poder econômico atrás desse interesse. Olha o absurdo sendo feito. Por isso que Jesus deu uma chicoteada boa naquele templo. Não teve medo de sair derrubando tudo. Foi, Cristo? Boa noite. Não teve medo de derrubar tudo. Porque ele não precisava ele não deveria derrubar somente as mesas onde aquele disparate era cometido. Mas era derrubar aquela mentalidade. Parem de enganar as pessoas. Parem de colocar obstáculos que atendem aos seus interesses financeiros para que essas pessoas tenham acesso a Deus. O meu Pai quer encontrar a todos, de maneira especial os pobres, os que não têm dinheiro para comprar esse animal para ser sacrificado lá no altar. O sacrifício que o meu Pai quer é o coração contrito, é a caridade, é o amor ao outro. O sacrifício que o meu Pai quer é o que faz o coração ser diferente. Não é sacrificar um cordeiro naquela mesa que vai mudar a minha vida. Tá certo, minha gente? Um simbolismo. Ah, mas se não há uma conexão entre aquilo e a minha vida, hoje, graças a Deus, nós não temos mais o sacrifício dos animais. Não queremos isso é até cruel. O sacrifício é o cordeiro. Jesus assume o papel. Não precisamos mais sacrificar os animais, porque Jesus já deu a sua vida por nós. O sacrifício da cruz continua se desdobrando, nem coube no tempo. Tamanha grandiosidade dele. Eu ainda me aproximo deste templo para receber as gotas deste sangue, que não é dolorismo, que não é vitimismo. Também preciso reinterpretar a própria morte de Jesus. Jesus morreu porque enfrentou aqueles que estavam a serviço desse contexto religioso que enganava todo mundo. Foram poderes políticos, foram poderes também religiosos que causaram a morte de Jesus. Então tudo isso aconteceu para a gente continuar oferecendo aos nossos filhos uma visão distorcida de Deus. Não é justo.
Precisamos apresentar aos nossos filhos o Deus que Jesus manifesta para nós. Um Deus que põe a mesa para os doentes. Um Deus que faz a festa para os miseráveis. Um Deus que não tem medo dos pecadores. Porque é com eles, é neles que ele precisa agir. A reformulação de um Deus, amor, misericórdia. E quando eu digo amor e misericórdia, não é que fica passando a mão na cabecinha da gente o tempo todo para a gente poder errar à vontade, sabe? E ter uma vida absolutamente sem regras. Não é isso, não. Quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente entender o que eu estou dizendo. Porque em algum momento da vida precisa entender o amor exigente. Sabe muito bem que o amor, o verdadeiro amor, é aquele que diz sim, mas é também aquele que diz não. Que o verdadeiro amor é aquele que põe regras. Outro dia mesmo, eu vi um filho, uma criancinha de uns 4, 5 anos, fazendo um escândalo com a mãe. E eu comecei a prestar atenção na cena. No primeiro momento, a vontade que eu tinha de ir lá e de resolver o negócio. Eu não tinha nada com o negócio, mas aquilo me irritou. O desrespeito da criança com a mãe. E a mãe tentando contornar aquilo, mas sem pulso forte. Eu fiquei pensando, nunca mais vou ver aquela cena, porque são pessoas, eram até estrangeiros, eu vi lá em Portugal e nunca mais, certamente nunca mais vou ter a oportunidade de vê-los. Mas eu fiquei pensando, por que tantas vezes nós temos dificuldade de viver a correção amorosa, que é aquela que coloca limites, sem precisar ser agressivo? Nós desaprendemos. Ou nós gritamos demais com os nossos filhos e eles gritam o dobro com a gente, ou a gente deixa para lá. Parece que nós não sabemos o meio termo do amor, que é o estabelecer um embate. Olha, senta aqui. Não é assim que vive. Não é assim que se faz. Eu sou a sua mãe. E você vai me respeitar, sim. Porque enquanto você estiver fora das condições de decidir por você, quem decide sou eu. Podemos até negociar algumas coisas, mas terão de passar sempre pelo crivo do meu discernimento, porque eu sou a sua mãe. Isso é amor. E ensinar um Deus amor é também ensinar um Deus que nos chama a sós e que nos diz o que nós precisamos ouvir, que coloca nos limites. Porque também não podemos ser adeptos de um Deus misericórdia, que vai sempre, sempre, sempre passar a mão na cabeça de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Isso não é amor. O amor comporta a justiça. Comporta a justiça. Tem uma parte aqui no Salmo, que por acaso eu até abri a Bíblia, procurando uma passagem para começar o programa, e caiu aqui. Senhor, é o Salmo 40. Senhor, não me recuses tua misericórdia. Tua fidelidade e tua graça me protegem sempre, pois me rodeiam males sem número. Minhas culpas me oprimem e não posso mais ver. São mais que os cabelos da minha cabeça, meu coração desfalece. Digna-te, Senhor, livrar-me. Vem depressa, vem em meu auxílio. Olha que interessante. Não me recuses a tua misericórdia, isso. Eu quero viver sempre debaixo da certeza de que teu amor é misericordioso, isso é, teu amor sente comigo. Ter a certeza da tua fidelidade, da tua graça, que são os instrumentos da minha proteção. Pois me rodeiam males sem número. Gente, esses males que nos rodeiam são as próprias situações da vida. Eu corro um risco diário de me perder dessa certeza do amor de Deus por situações e por mentalidades que me afastam disso. Eu posso deixar de ser cristão e continuar frequentando a missa. Se eu me desprendo da certeza de que Deus é misericórdia, de que Deus é amor, e que Ele me resgata diariamente, me corrigindo e também me colocando no colo, eu me debando para uma outra forma de cristianismo que não tem nenhuma ligação mais com Jesus. Sabe? Um pseudo, uma falsa
compreensão cristã? Às vezes eu vejo o cristianismo, em alguns lugares, em algumas pessoas, o paganismo retornando. Simpatia, você sabia que simpatia não é nada mais, nada menos do que uma forma pagã, que foi muitas vezes assumida pelo cristianismo como algo natural? Não, isso é rito pagão, não tem nada a ver. Ou até mesmo as promessas que algumas pessoas religiosamente fazem, marcadas pelo paganismo, mercantilismo entre elas e Deus. Esquecem que Deus é amor, esquece que Deus é misericórdia, que Deus não é mesquinho igual nós, que não temos que ficar negociando com Ele graças. Graça diz tudo, não preciso pagar por isso. Agora, preciso responder. É uma questão de delicadeza e educação. Eu reconheço que Deus me deu, não paguei para ter. Então eu agora sou delicado com aquele que me deu. Eu sou educado com aquele que me deu. Eu não pago, mas agradeço. A graça se retribui com a gratidão. E o que é a gratidão? A oportunidade que eu tenho de colocar à disposição de outras pessoas que não foram agraciadas da mesma forma que eu, porque são diferentes de mim, foram agraciadas com outras coisas que eu não tenho. Então elas me agraciam com aquilo que é delas. Então eu, de forma gratuita, graciosa, generosa, vou começar a devolver aquilo que Deus me deu e que só é dele em mim. Aí sim nós estamos falando de um Deus generoso, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso que nos faz ser também. E é tão interessante, minha gente, quando nós encontramos pessoas que já são capazes de entender a religião assim. Não pedem nada a Deus, vivem para agradecer. Porque aquilo que já lhe foi dado é o suficiente para ela poder se virar na vida. Eu particularmente penso que se nós formos honestos, nós não temos necessidade de pedir mais nada a Deus. Primeiro porque Ele sabe o que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos não acontece, ou porque não está na hora, ou porque nós ainda não fizemos a nossa parte para que aquilo acontecesse. Então não adianta você ficar julgando, gritando no ouvido de Deus para que Ele venha fazer o que talvez ainda não seja a hora, ou aquilo que ainda falta a sua parte ser feita. Isso é tão bonito porque causa em nós uma tranquilidade, uma serenidade, sabe? Eu tenho desfrutado muito isso nos últimos anos. Confesso do fundo do meu coração, eu tenho muitas ansiedades. Eu sou uma pessoa ansiosa porque eu trabalho muito. Mas eu não tenho ansiedades em relação àquilo que Deus vai fazer por mim, comigo, na parceria que nós temos. Não tenho. Como é que serão os projetos deste ano? Não sei. O que eu sei é que chove diante de mim uma oportunidade, eu olho para ela, reconheço como uma graça de Deus, faço a minha parte, se der certo, bem, se não der, vai ter uma chuva daqui a pouco, choverá outra oportunidade. Choverá outra oportunidade. E assim nós vamos assumindo uma espontaneidade, uma naturalidade. A gente vai retirando essa ansiedade, porque às vezes as pessoas estão tão pesadas, tão necessitadas de saberem como será, como vai acontecer, e fica azucrinando Deus. A oração delas é sempre uma azucrinação no ouvido de Deus. Perde a oportunidade, essas pessoas perdem a oportunidade de estar com Deus como um amigo. Que não tem nada pior, minha gente, do que a gente tem amigo que só se aproxima de nós para pedir as coisas. Coisinha chata, não é? Às vezes nunca aparece, aí manda um WhatsApp: oi, tudo bem? Eu já sei, digitando. Eu sei que o digitando vai ser. Aí vem: é aniversário da minha avó, será que você podia mandar um vídeo para ela? Eu sei que isso é chato. A pessoa fica 1 ano sem falar com você, mas na hora que ela lembra, a amizade não amadurece. Com Deus acontece a mesmíssima coisa. Muitas vezes nós não avançamos na relação com Ele, porque nós só o procuramos porque precisamos pedir. É aquela velha: nossa, eu estou precisando rezar. Essa frase nunca deveria sair na boca de um verdadeiro cristão. Nós não estamos precisando rezar.
nós deveríamos rezar naturalmente. Não deveria ser um fato ocasional, não. Vida cristã, vida espiritual, é a vida de todo dia, de toda hora, de nós sorvermos este Deus que está aqui neste estúdio, que está aqui nessa música, que está aqui nas pessoas que trabalham, que está aqui nas pessoas, nos bastidores que a gente nem enxerga. Isso é vida espiritual. Cada um fazendo bem o seu papel, desenvolvendo bem a sua função. Isso é ser cristão. É a gente trabalhar com honestidade, é a gente trabalhar com dignidade. É a gente dar ao outro. Ainda agora estava dizendo, voltei de Portugal e eu fiquei impressionado com a penetração da Canção Nova no meio dos portugueses. Como a Canção Nova tem ajudado a reconstruir no coração de tantas pessoas que foram estragadas por discursos religiosos, muitas vezes feitos pelos pais, na maior ingenuidade, sem saber que estavam estragando os seus filhos. Homens e mulheres de 60, 70, 80 anos, tendo a feliz oportunidade de redescobrirem Deus de um jeito certo. Como? Através da Canção Nova. E você vai dizer que essas pessoas não participaram dessa evangelização? Nunca. A ação de tanta gente através deste programa. Eu estou amparado por muita gente aqui. Então, o Deus que acontece através deste programa não é somente através deste microfone, não é somente através do Christian. Não, é toda uma equipe técnica que está cuidando de nós. Se um deles não estiver na mesma consonância, se um deles estiver aqui com o coração pesado, ele deixa de participar do projeto. Então, não tem de dizer, estou precisando rezar. Não, a oração deve ser para nós. A gente tem que compreender a oração a partir da necessidade que nós temos de amar e ser amados. Eu preciso de amigos. Eu preciso de pessoas onde eu me sinta amado. Isso é rezar. A minha relação com Deus passa pela mesma regra. Ali, o Salmo, que diz de maneira tão bonita: Senhor, me proteja com a sua misericórdia. É esse Deus que nós precisamos entender. Não um Deus que vem de graças, que cobra o dízimo para poder nos dar algum benefício, não. É um Deus amoroso, que não se cansa de bater à porta do nosso coração e da nossa vida para poder torná-la muito melhor, para participar intensamente da nossa história. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que nos acompanha, você que nos divulga. Para nós é uma alegria muito grande. Meu amigo Christian, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Retornando, não sei quanto tempo o Christian fica conosco, daqui a pouco ele certamente terá um longo período de férias, mas sem ele eu não consigo fazer esse trabalho aqui. Já são 11 anos juntos, comemorando 10, mas a gente agora assume que são 11 anos de programa. Esse ano já vão comemorar 12, pulou um. Melhor ser verdadeiro, né? A gente confundiu na data, a gente já está velho. Quando comemoramos 10 anos de programa, na verdade eram 11. Somente depois que passou a festa que nós descobrimos. Mas tá bom, o importante é a gente saber a verdade, né? Gente, esse ano já começamos os nossos trabalhos. No dia 11 de fevereiro, portanto, próxima quarta-feira, não é isso? Eu estarei em Goiânia, um show aí em Goiânia. Em março, quero chamar a atenção para o dia 18 de março, eu estarei presente no Congresso de Homens e Mulheres, organizado pelo meu querido Padre Alexandre, lá na paróquia do Belvedere. Você que é de Belo Horizonte, região, ele realiza esse congresso, é maravilhoso, me parece que é o sábado e domingo, ou começa na sexta-noite. Entre em contato lá na paróquia e você vai ter a oportunidade de se inscrever para estar lá. Eu estarei no dia 18 de manhã, com uma pregação, uma palestra, e à noite tem um show meu. Em abril, estarei em Ribeirão Preto, no mesmo lugar de sempre. O povo de Ribeirão que já me acolhe tantas vezes aí. Entra no meu site também, esses eventos todos já têm os telefones de contato e também os locais onde esses shows vão acontecer.
www.fabiodemelo.com.br. No dia 16 de abril, em Frederico, como é que será que fala isso daqui, gente? Westfalen, é assim? No Rio Grande do Sul. Olha que maravilha. Vamos ao Rio Grande do Sul. Isso são os shows que já estão confirmados. Tem alguns outros que estão sendo ainda encaminhados. Depois, quando vou atualizar essa agenda, eu passo para você. Em maio, tenho Maceió no dia 5 de maio, João Pessoa no dia 6, Campina Grande no dia 9 e Arapongas no dia 14. Lembrando que em maio nós temos a peregrinação de Pentecostes, que começa no dia... acho que é dia 19. Não é dia 19 não. Final de maio, início de junho, nós vamos ter a peregrinação pela comunidade Canção Nova e Obra de Maria, que vai ser Pentecostes. Nós vamos passar alguns dias na Terra Santa, acho que são 6 dias na Terra Santa, e depois vamos para Roma viver o Pentecostes com o Papa Francisco. Uma festa lindíssima. Aquela festa de Pentecostes que acontecia todo ano em Jerusalém, este ano vai ser em Roma. E você é o convidado. Se quiser viajar comigo, viver essa peregrinação comigo, vivendo a peregrinação primeiro na Terra Santa, passando pelos lugares santos, celebrando todos os dias nesses lugares, numa agradável convivência, e depois vamos para Roma para viver Pentecostes junto com o Papa Francisco. Ligue para o telefone que aparece na sua tela, pergunte as condições. A Obra de Maria, Canção Nova, elas se utilizam dessas viagens para poder também fazer os seus trabalhos. A Obra de Maria tem um trabalho específico na África, que é todo pago pelas viagens de peregrinação que realizam. E eu sou um colaborador deles. Faço com muito carinho este trabalho de peregrinação, porque acredito mesmo no bem que isso faz ao coração do peregrino. Uma alegria muito grande, quero manifestar aqui a minha alegria de ter terminado essa peregrinação que foi em Portugal. Nós tivemos o congresso em Fátima e o lançamento da edição portuguesa Quem Me Roubou de Mim? O sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. Portanto, você que é daí de Portugal, não precisará mais ler a obra na versão portuguesa, que tem muita diferença, minha gente. Versão portuguesa não, versão brasileira. Aqui, ó, vou até mostrar os 2 livros. Essa é a versão brasileira, que a Canção Nova até comercializou até um tempo agora não mais. Nós só teremos em Portugal a versão da editora portuguesa, que é a editora Nascente. Você que é de Lisboa, esteve conosco lá na FENAC, foi um lançamento lindíssimo, agradeço muito. Todo o povo do norte que também desceu para estar em Fátima. Foram dias muito especiais no congresso e também no concerto que nós tivemos à noite. E agora, que alegria para mim, é o meu primeiro lançamento em Portugal através de uma editora portuguesa. Eu queria dar um testemunho que mexeu muito comigo. Nós estamos falando dessa necessidade que nós temos de reconstruir a imagem de Deus, né, dentro de nós. Essa semana que eu passei em Lisboa agora, a última semana, eu já tenho um cantinho lá em Portugal para eu poder me sentir em casa, né? Graças a Deus eu já me sinto muito em casa em Portugal, tenho muitos amigos, já tenho um prazer de estar lá, mas até então eu nunca tinha feito um trabalho de divulgação do que a gente faz na televisão. Lancei também o CD Deus no Esconderijo do Verso pela Sony Portuguesa. Então, passei uma semana nos bastidores de programas de TV, de revistas, de jornais. Isso tem uma coisa que me impressionou muito, é como pessoas jovens estão ainda com uma visão tão antiga de Deus. Quando nós falávamos aqui da necessidade que nós temos de fazer a experiência de um Deus misericordioso, há pessoas que não tiveram o privilégio de conhecerem um Deus amor. Um Deus que o tempo todo nos atribui culpas, que faz com que a gente se sinta pesado, pior do que a gente é, né? Porque não tem nada mais nocivo na vida de uma pessoa do que ela viver administrando culpas. A culpa é o resultado de uma vida mal vivida,
de erros que nós cometemos. E é um peso emocional terrível. A culpa adoece uma pessoa. E é por isso que tantas pessoas têm uma recusa natural ao discurso religioso, porque já pensam assim: lá vem aquele padre me fazer me sentir culpado. E aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Sim, muitas vezes nós, na tentativa de acertar, a gente errou. Em vez de provocar no coração das pessoas que nos escutavam a dinâmica do arrependimento, que é diferente da dinâmica da culpa, nós criávamos ou fazíamos um discurso pesado que retirava daquela pessoa qualquer possibilidade de sentir-se bem diante da vida vivida. Então eu não ganho nada fazendo uma pessoa sentindo-se mal com a vida que ela viveu. Agora eu ganho muito quando eu ajudo essa pessoa, através do discurso religioso, a reinterpretar o que viveu e descobrir que ela pode viver diferente. Ela não tem como alterar o passado, mas ela pode alterar as consequências do passado. E aí é a dinâmica da amorização que o Evangelho nos proporciona. Nós precisamos ser curados das culpas que nós alimentamos. Eu sei, eu digo isso por mim. Eu também fui vítima da culpa religiosa. Em alguns momentos da minha vida, eu não soube lidar com o arrependimento. Eu fui pelo caminho fácil da culpa. Aí, me sentindo a pior pessoa do mundo, o que acontecia? Eu mergulhava ainda mais no pecado. Porque a culpa, ela faz isso com a pessoa. Ela empurra a pessoa para aquele território onde ela se destrói. Diferente do arrependimento. Eu já fiz essa diferenciação aqui algumas vezes. Eu gosto de fazê-la porque muitas pessoas precisam ouvir. E nós sempre temos telespectadores novos que talvez não tenham me escutado falar em outro momento. Aí eu peço perdão àquele que já escutou muitas vezes, mas quem sabe seja bom ouvir de novo. Quando eu me sinto arrependido, eu tenho uma disposição para mudar aquilo que foi feito de ruim. Ainda que eu não possa alterar o passado, mas o arrependimento me coloca condições de alterar o presente e o futuro. Eu quebrei este copo, eu estou arrependido. Eu não tenho como reconstruir o copo, mas eu posso estabelecer uma relação diferente com os copos que virão a partir de agora. Só um exemplo simples de cuidado, né? Então tá bom, eu sei que o copo é frágil, eu não vou lidar com ele de qualquer jeito. Pego a fragilidade do copo e passo para refletir a minha. Eu sou uma pessoa frágil. Eu sei exatamente que, se ficar exposto a um determinado tipo de situação, o diabo faz a festa em mim. Então eu prefiro não me expor àquelas situações. Mas e se é ficar alienado? Não. É ficar dentro daquilo que eu sei que é melhor para mim. Eu não tenho necessidade de me expor a determinadas situações que eu sei que falarão alto demais e que poderão muito bem me retirar do meu eixo. É igual um padre que quer viver a castidade. Nem todo mundo nos atrai. Mas de repente eu posso estar diante de uma pessoa que provoca em mim um sentimento, ela pode ter sobre mim uma influência que desperte no meu coração, no meu cérebro, né? E no meu corpo, porque é uma reação física também, um interesse diferente do que eu tenho pela outra pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um vínculo mais próximo com essa pessoa? Então me desculpe, se eu quero ser como é que chama isso? Um homem justo comigo, com a minha escolha, se eu quiser preservar a minha vida celibatária, eu tenho que tomar todos os cuidados para que esta pessoa não esteja além do território que eu posso permitir. Uma questão de honestidade. Mas não é só do padre, não. O homem casado, por exemplo.
Um homem casado que quer ser fiel à sua esposa vai saber direitinho lá no ambiente de trabalho quais são as mulheres que lhe provocam um sentimento diferente ou uma sensação diferente. Se ele avança e permite que aquele vínculo vá se estreitando, ele está abrindo as possibilidades para uma transgressão. Aí, venha a ocorrer um erro, ele permitiu, ele foi conivente. Tudo bem, houve o erro e eu posso me sentir culpado ou posso me sentir arrependido. O arrependimento, ele vai me fazer tomar cuidado sempre que eu estiver diante de uma situação assim. Se eu quero manter a minha vida celibatária, se o outro quer manter a fidelidade à esposa, porque ele está arrependido do que fez no passado, ele vai começar a cuidar para não se expor a um perigo que pode levá-lo à queda. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. Pois é, minha gente, nós estamos falando de uma dinâmica humana que passa também pela dinâmica religiosa. Porque nós aprendemos a ser gente também a partir de conceitos religiosos. Eu não tenho um psicólogo dentro de casa me orientando. Eu não tenho uma pessoa especializada em vida humana, em gente, em neuroses, me orientando todos os dias. Mas eu tenho pessoas dando pitacos na minha vida, dando palpites, me conduzindo por aqui e por ali, lendo a minha biografia. Inclusive, você que ainda não comprou e que quiser ajudar a Canção Nova, está aparecendo aí agora, ligue para cá, adquira. Se você tiver a oportunidade de ver a minha vida, de ler a minha história, você vai identificar quantas pessoas na minha vida foram fundamentais para que eu pudesse alcançar de mim aquilo que eu poderia ter morrido sem saber que tinha. Pessoas que foram fundamentais naquela hora, que deram o palpite certo, que disseram a palavra que eu realmente precisava ouvir. E você vai ver também aquelas que disseram a palavra errada, que me levaram para um outro caminho, que me desvirtuaram. Pronto, é assim que funciona. Como eu não tenho gente especializada, eu tenho as pessoas que me dão palpites. E às vezes esses palpites chegam carregados de convicções religiosas. E é aí que está o perigo. Porque se essas convicções religiosas são estabelecidas a partir do que a pessoa tem de pior, e jogou tudo isso para Deus, a pessoa é mesquinha. É claro que ela vai achar que Deus é mesquinho também. A pessoa tem dificuldade de ser generosa. É claro que ela vai achar que Deus também sofre do mesmo defeito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nós criamos um Deus de acordo com as nossas neuroses. E aí nós julgamos isso para o outro. Aí eu estava dizendo, lá em Portugal, volta ao assunto, esse preâmbulo todo para dizer, eu encontrei tanta gente machucada por essa compreensão. Inclusive, uma das últimas entrevistas, a Carla, a menina que me entrevistava, ela tinha uma compreensão tão desatualizada da igreja, que chegava a ser cruel para ela. Falou, minha filha, esse Deus em que você acredita, ele não existe. Esse Deus que você acredita, de fato, ele não merece nem o nosso respeito. Preste atenção no Deus que Jesus ensinou. Vá direto às fontes. Infelizmente, as pessoas que tiveram influência sobre você, lhe apresentaram a um Deus cruel. É caricato isso daí. Deus não é assim.
Tantos traumas, minha gente, tanta gente machucada, tudo em nome de Deus. Pessoas que foram a um confessionário tentando encontrar um consolo, uma palavra que pudesse ajudar a reconstruí-las, literalmente enxotadas de lá. Isso aconteceu muito. Graças a Deus, nós temos tido uma mudança considerável, né? Uma onda de misericórdia tomando conta dos líderes religiosos. A gente tendo coragem de apresentar um Deus amoroso. Eu vejo o movimento lindo que o Dunga criou, o PHN, uma juventude que já está liberta deste Deus tirano, de um Deus que senta no chão com a gente, que retira a droga do nosso bolso, que nos convence de que não vale a pena. O empenho do Dunga, desde quando eu conheço esse menino, é este. Tinha cara de moleque quando o vi a primeira vez, não é, Cristian? Já fazia um trabalho assim, reconstruir Deus no coração da pessoa. É missão dele. O Dunga faz um trabalho de 1000 padres. Ele só não celebra os sacramentos. O Dunga tem uma oportunidade feliz demais de colocar no coração da pessoa, dessa juventude que acredita nele, que vai a Deus através dele, que acredita em Deus porque acredita no Dunga, porque isso é humano, né? Está ali, o meu livro chegou, Humano Demais, onde um pouco dessa minha trajetória. Como foi que eu fui apresentado a Deus? Como foi que eu descobri Deus? O livro caiu. Vamos levantar para arrumar o livro, está aqui. Eu fui apresentado a Deus assim, e também passou alguns Dungas pela minha vida. Tá difícil, gente, tá aqui, ó. Agora sim. Eu também fui, graças a Deus, passaram pela minha vida alguns Dungas que retiraram um pouco do que estava ruim dentro de mim, muito embora, graças a Deus, a minha mãe foi uma pessoa que me ajudou demais a encontrar Deus de um jeito certo, pela porta da frente, sabe? Mas volto a dizer, às vezes as pessoas estão nas drogas, estão prostituídas, estão esquecidas de suas dignidades, estão em relacionamentos diabólicos, doentios, porque faltam a essas pessoas alguém que venha abrir o cativeiro. É um pouco do que eu falo do livro Quem Me Roubou de Mim, né? Quantas pessoas desperdiçando uma vida assim? E às vezes até em nome de Deus, mantendo estruturas diabólicas em nome de Deus, não tendo coragem de questionar um marido, de parar uma agressão em nome de Deus. Não podemos ser assim, não. Aí essa minha passada por Portugal, eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com este Deus amor. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é, e também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do arrependimento. Porque isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Porque estou arrependido, eu quero, necessito dar continuidade ao que o arrependimento me propõe.
Talvez seja para nós isso. Pode ser que eu esteja falando para outra pessoa, mas pode ser que seja para mim também. Há tantas coisas dentro de mim que ainda são culpas, que ainda não são arrependimentos. E talvez por isso eu não mude. Talvez por isso eu ainda não tenha alcançado um resultado melhor. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, infeliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável em nós. É impressionante quando acontece uma tragédia e imediatamente nós queremos saber quem foi o culpado. Faz parte do ser humano isso. Por que o avião caiu? Por que isso? Nós precisamos atribuir culpas. E nós fazemos isso o tempo todo com a gente. Só que esta culpa não modifica o fato. O arrependimento sim. Porque o arrependimento me faz tomar atitudes. Enquanto a culpa me paralisa e me faz ficar sofrendo na minha cama, o arrependimento me faz levantar, abrir a janela, arejar o quarto. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de direção espiritual e eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. E ela olhou para o lado, esse padre está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo. Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado. E aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. Porque depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Derrame sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor.
suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor.